noite, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor reina sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Que Deus nos abençoe mais uma vez, que Deus nos dê a oportunidade mais um dia de estarmos aqui, frente a frente, falando do amor dele por nós, porque é incondicional o amor dele por nós. A proteção dele a todo instante, nos protegendo, nos guardando de todo o mal. Eu peço que você me dê licença para levar a presença desse Deus tão poderoso para dentro do seu lar. Eu espero que você consiga, mais uma vez, receber essa humilde serva batendo na porta da sua casa, levando a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro do seu lar, porque eu creio que Deus é o único que vai realmente nos elevar ao Espírito dele, a conquistar planos bem melhor do que imaginamos. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos criar, por ser o nosso Criador, criarmos para estarmos sobre uma terra sagrada, consagrada pelo Teu Espírito, uma terra que muitas vezes não nos damos valores, nós não damos valores na simplicidade, muitas vezes nós não damos valores na conversa, nos diálogos. Muitos estão sobre uma rede social, estão ocupados no corre-corre do dia, no corre para cá, o corre para lá, e esquece que nós temos que ser mais observadores. Quantas pessoas estão morrendo por perder a atenção, porque muitas vezes fica com o aparelho de celular ao volante, ao andar na rua, e quando menos espera, está sendo atropelada, algo acontece com elas. Pai, nos dê uma nova visão nessa noite, nos dê a possibilidade de sermos diferentes, nos dê a possibilidade de enxergar, meu Pai, as minúsculas e minúsculas coisas que passam aos nossos olhos. Às vezes sentamos perto de pessoas, nem ao menos um oi, um bom dia, uma boa tarde, e a pessoa, às vezes, você vira para o lado e ela já se foi. E aí, Pai, nos ensina a ser melhores, nos capacita, meu Senhor, no entendimento do Teu Espírito. Pai, queremos ser tocados, purificados. Sei que todos os profetas, antes de ser exaltados sobre a Tua palavra, o Senhor provou se realmente tinha fé, se realmente era digno de chamar de profeta do Senhor. José foi vendido pelos que ele amava, os próprios irmãos, meu Deus. Jó orava para os amigos e para os inimigos e ele perdeu tudo. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse na riqueza, nos filhos, em toda a casa dele, em toda a vida. Só não tocou na vida dele, sanando a vida dele. O Senhor permitiu que tudo ao redor de Jó fosse arrancado, menos a vida. O Senhor permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões, Pai. Mas não permitiu que o leão tocasse. O Senhor permitiu que aqueles 3 jovens entrassem sobre a fornalha, mas não permitiu que o fogo tocasse. Então, Pai, o Senhor permitiu, Pai, que os seus profetas fossem aprovados pelo Senhor. Aquele povo que andava no deserto, perambulando, andaram blasfemando, reclamando, murmurando, mas o Senhor provou aquele povo a serem aprovados, a conquistar a direção certa. Assim somos nós aqui na terra, Paizinho. Murmuramos, reclamamos, não aguentamos a luta,
Muitas vezes nem chegamos a passar de fase. Vivemos uma vida toda sobre essa terra, tentando passar de fase, mas a fase nunca é passada. Porque desistimos no meio da prova, nos adoecemos no meio da prova, nos paralisamos no meio da prova, Pai. Mas fortalece o nosso bom ânimo, encha-nos o nosso pulmão de bom ar, enche o nosso corpo de energia para que possamos ser aprovados. Quantas são as lutas, quantas são as batalhas, quantas são as críticas. Muitos foram aqueles que receberam o meu último vídeo e jogaram pedra, como se nada tivesse sobre o telhado deles. Mas o Senhor é aquele que tudo sabe. E eu sentei aqui na sua frente, Pai, olhando para essa telinha, sem saber o que eu iria ministrar, mas ao sentar o Senhor, abriu os lábios e me proferiu uma palavra. Então, Pai, que essa oração surja efeito na vida dessas pessoas que estão julgando a cada um, julgando a minha história, julgando a história do vizinho, a história do familiar. A história é sempre uma história, Pai. Então nos dê entendimento quando nos faltar o entendimento. Nos dê força quando faltar a nossa força. Então, Pai, que o Teu povo venha conseguir receber essa oração, essa palavra, como a boca do Senhor falando com eles. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo acabasse aqui, eu teria certeza que o Senhor te visita. Porque tudo é por Ele e para Ele. Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua vossa Bíblia em 1 João 1, 8, 9. A palavra proferida para os nossos corações nessa noite é a seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós e a nós. Mesmo não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos salvar. A palavra-chave dessa noite, como resposta para a tua vida e para a minha vida, é a seguinte: devemos reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos erros a Deus, para que Ele nos perdoe. Jesus veio para nos purificar de todo o pecado e nos livrar de toda a culpa. O inimigo tenta nos afastar de Deus, mas Jesus nos deu a chance de sermos purificados. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso devemos odiar o pecado e nos arrepender dos nossos erros. Amém. A palavra do Senhor nessa noite, ela é certeira em nossa alma, em nosso pensamento. Há quantas são as pessoas que julgam, mas não gostam de ser julgadas. Eu estou aqui, para muitos acharam que eu paguei mico, gorila, trazendo um desabafo da minha vida para você. A partir do momento que um profeta é chamado por Deus e não por homem, ele vai ser provado, ele vai para o forno, ele vai ser massado, ele vai ser pedrejado, ele vai ser crucificado pelo andar da carruagem. O andar da carruagem é simplesmente o significado, a história da nossa vida. Hoje em dia, temos muito achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas só quem sabe das lutas e provas é você e Jesus. Porque só você sabe aquilo que passa em quatro paredes, dentro de um quarto, dentro de uma casa. Só você sabe aonde chove na sua vida. Só você sabe aonde tem goteira na sua vida. Então muitos nos julgam.
esquecendo que muitos podem ter telhado de vidro, ou podem ter meramente uma lona sobre o teto. E o Senhor é nosso Pai. E Ele pode soprar a lona ser arrancada, o teto ser quebrado. Eu sempre vim aqui falar para você os meus testemunhos, as minhas lutas, as minhas provas. Todos esses profetas que eu citei na oração, José foi vendido pelos que amavam, se distanciaram dele, pelaquilo que ele tinha, achando que era meramente uma capa. Mas não era a capa, é aquilo que ele tinha. Ele próprio tinha o brilho do Espírito do Senhor. Ele era a diferença. Daniel foi para uma cova para ser comido pelos leões. Mas ele não negou Jesus e passou pela prova, acreditando que o Senhor estaria com ele no meio dos leões. E assim aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego esteve sobre o fogo, mas sobre o fogo não foram tocados, porque o quarto homem estava lá e ele salvou, porque aqueles 3 jovens foram aprovados pela fé. Às vezes você foi açoitado, criticado, apanhado, sem entender por que são as calúnias, as lutas. Mas o Senhor está nos aprovando. E para ser um profeta, para ser um homem de pouca fé, não aguentará passar de fase. Pode chegar a adoecer, desanimar da caminhada com o Senhor Jesus. Muitos são profetas que acabam sanando a sua própria vida, desistindo de andar com Jesus, desistindo de caminhar e não consegue terminar a prova aqui na terra. Porque nunca vai ser provado aquele que se torna covarde de tirar a sua própria vida. Às vezes nós, dentro de uma prova, blasfemamos e dizemos que Deus nos esqueceu. Pedimos pela morte, muitas vezes. Como um covarde, pede para ser sanido, porque a luta está grande. Às vezes, nós escutamos tantas palavras que nos machuca mais do que uma faca na mão de um açougueiro. Mas o Senhor nos deixa passar por tudo isso. É apenas uma fase. Nada dura para sempre. Nada. Então eu venho sobre essa tela. Você que recebeu o meu vídeo passado e me criticou dizendo: nossa, é uma mulher de Deus. Não tinha necessidade de abrir toda a vida dela, contar tudo. Não adianta eu me maquiar e vir dizer que Deus cura, Deus purifica, Deus sara, e não contar quando Deus nos coloca no prumo da vontade deles a nos provar. Não adianta eu carregar um rebanho através de mentira, vestindo uma maquiagem, vestindo uma máscara para você, para dizer que esse Jesus é isso, que aquele Jesus é aquilo. Eu mostrar para você que eu não tenho dor, que eu não choro, que eu não apanho, que eu não sou fainada, criticada, pedrejada. Que adianta ser um falso profeta para você e sentar aqui na sua frente e a minha oração não ser atendida para a sua vida? Esses dias
mesmo eu aqui sendo provada pelo Senhor, como você já foi ou pode estar sendo provada, eu digo para você, não desanime. Muitos querem ser como Daniel, ser aprovado da boca do leão, mas não quero fazer como Daniel. Daniel orava por 3 vezes ao dia. Será que tu teria a capacidade de ser um Daniel aqui na terra? Orar pela manhã, à tarde e à noite? Se você que ora, meus parabéns para você. Mas eu te pergunto, quanto quer ser Jó? Mas querem ser Jó depois da prova. Mas quando estão na prova, diz, eu não quero ser Jó. Porque Jó perdeu os filhos, perdeu família, riqueza. Eu pude ter um entendimento com aquilo que o Senhor faz comigo, aquilo que Ele fez com aqueles que Ele ama. Ele nunca dá uma batalha ou nos chama para ser os bons soldados antes de ser aquele que entra na guerra. E eu entro na guerra pela sua casa, pelos seus filhos e pela sua família. E antes de tudo isso, Ele me coloca à frente de provas. É como um jogo de videogame, que um adolescente, um adulto gosta de jogar, mas nunca gosta de perder. Quem somos nós que gostamos de perder? Ninguém gosta de perder. Mas Jó, ele perdeu a família, a dignidade, mas ele não perdeu a vida. Ele não perdeu aquele que era o maior tesouro na vida dele, Jesus. Então, se te tiraram família, se te tiraram a sua dignidade, o seu respeito, se tiraram e te humilharam, acharam que você não é uma mulher de Deus, um homem de Deus, pelas provas que você está passando, meus parabéns. É agora que a reviravolta do Senhor acontece. É agora que a catraca vira. É agora que a roda começa a girar. Aquele que está em cima, cuspindo naquele que está embaixo, vai se girar. Mas que em toda a tua alma, o Senhor vai fazer você, sim, abrir a porta dessa roda gigante e dar o assento para aquele que cuspiu lá de cima na sua cabeça, aquele que te vendeu na esquina, aquele que te criticou nas reuniões, aquele que contou histórias mentirosas sobre as redes sociais, sobre a sua história. É essa história, é esse homem, essa mulher que o Senhor vai fazer essa roda girar. Eu disse para você que teria a segunda parte desse vídeo. E eu creio que já já você verá a glória se manifestar na minha e na sua vida. Porque o Senhor, Ele manifestará o poder dEle nessa prova. Todos que foram para a prova foram aprovados. O Senhor nunca nos deixa no meio do caminho, sem a glória e a graça e a misericórdia a chegar sobre a nossa história. Então hoje, eu quero que você entenda que eu não sou perfeita, mas eu creio que aquele que está em minha vida tem a perfeição de nos abençoar depois de uma prova. Sabe, tem até um louvor que disse, depois do culto Ele vai com você. Depois da prova, Ele vai com você. Depois do culto, Ele vai com você. E depois de todos os problemas, Ele está com você. Depois de toda pedrada, Ele está com você. Depois de toda falta de amor, compaixão, depois de tudo aquilo que aconteceu na sua estrada,
Ele sempre estará comigo e com você. Então pegue essa mensagem para a sua vida hoje. Dê glória a Deus. Sabe quando você estava no princípio do primeiro amor? Você ia no culto. Sabe qual era o culto que você ia? No culto da oração das 3 horas. No culto da tarde. Onde encontrava as mulheres que já tinham vidas com Deus, que tinham sido aprovadas pelo Senhor, que tinham caminhado no deserto com o Senhor. Era nesses cultos que a gente via testemunhos e maravilhas que tinham acontecido na vida de outras mulheres. Casamentos tinham sido restaurados, saúde tinha sido construídas novamente. Era a tarde da bênção. E o Senhor me chamou a atenção, que foi nas tardes da bênção, naquele sol estrondoroso, era o encontro dele comigo e com milhares de outras mulheres que corria para fazer os seus serviços, para estar na tarde da bênção, onde não tinha luzes, não tinha refletores, não tinha baterista, era apenas o teclado no fundinho. No gogó, as irmãs louvavam o Senhor e as irmãs glorificavam ao Senhor sem microfone. Os aplausos era o acústico naqueles lugares. E era ali que a gente nos enchia de energia, nos enchia de amor. Você lembra? Você lembra quando fazia o ciclo de oração na sua casa, aquela casa de paz abençoada, e quando tinha 2 pessoas, você e mais 2 pessoas, e na próxima semana você já saía convidando a sua vizinhança, os seus amigos, e a casa já estava mais cheia. E na próxima semana você convidava mais e os outros convidando mais e mais. E no final a gente continuava ainda o diálogo, tomando aquele cafezinho, aquele suco. E é assim que o Senhor nos quer, de cara lavada. O Senhor nos chamou para ser sem maquiagem. O Senhor nos chamou para ser simples. O Senhor nos chamou para ser a diferença na simplicidade. O Senhor nos chamou não com pó de arroz, não com a maquiagem, mas Ele nos chamou para sermos verdadeiros na palavra dEle, para levar verdadeiro e levantar verdadeiros discípulos a ser aprovados pelos olhos do Deus Altíssimo. Então eu só tenho que te agradecer por andar de mãos dadas comigo e com o Senhor Jesus. Meu muito obrigado. Se eu te decepcionei, me desculpe. Se eu te decepcionei, me perdoa. Se eu te machuquei, me perdoe mais uma vez. Mas eu não sou perfeita. Mas aquele que está junto comigo, de mãos dadas aqui do lado, se chama Jesus. Ele é o único perfeito. E Ele nos ama sendo pecadores. Mas Ele não aceita o seu pecado. Então hoje Ele diz para mim e para você que Ele está nos abraçando a cada um de nós, a ser aprovado dessa grande batalha e luta que estamos vivendo. Mas Ele está dizendo que já está chegando ao fim. Ele vai te tirar da cova do leão, Ele vai te tirar da fornalha do fogo, Ele vai te tirar do poço e vai fazer você ser grande. Os holofotes vão chegar, mas é na tarde da bênção que tudo vai acontecer. A partir de amanhã, nós iniciaremos a tarde da bênção.
Nós vamos amanhã iniciar a tarde da bênção. A bênção do Senhor chegará sobre a sua vida. Porque é na tarde da bênção que Deus nos trata e nos traz o arrependimento. Então eu espero que você esteja comigo na tarde da bênção. E obrigado por você olhar para mim mais uma vez, com os olhos do Senhor. Porque o Senhor está olhando por nós. Obrigado pela sua crítica. Obrigado pelos teus olhos, por ter me visto e não acreditado. Mas essa sou eu, aquela que será aprovada e te contará mais uma vez que a força que eu tenho vem de Deus, não de mim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Será que você consegue compartilhar desse vídeo? Compartilhe dele para outras e outras pessoas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.